Personagens que provocam sorrisos, que espalham carinho, que demonstram afeto, que tocam a sensibilidade. O poder da arte de transformar a realidade em um mundo de fantasia, alegria e emoção. Dessa inspiração nasceu o grupo URG Sem Fronteiras, um projeto de extensão do Departamento de Arte Dramática. Seu principal objetivo? Compartilhar a magia da palavra e a riqueza da imaginação com crianças, adultos e idosos. A ideia do projeto, ele surgiu dentro do Departamento de Arte Dramática, é de levar um pouco do que é produzido, criado, estudado dentro da universidade para grupos que não teriam acesso a essas formas de arte, de cultura. Então, a ideia do projeto é que os alunos visitam alguns centros sociais, uma vez por semana, interagindo com as pessoas desse grupo. A gente sempre fala da arte como algo social, como algo transformador, e surgiu um pouco dos próprios alunos, de se dar conta que, no fundo, a gente acaba fazendo teatro sempre para as mesmas pessoas, que são uma elite que tem acesso ao teatro. Então, a ideia do projeto é um pouco desmistificar isso. Não teve treinamento assim de nós, porque foi uma coisa bem livre e aberta. A gente teve que parar e pensar como a gente vai levar um pouco de teatro para essas pessoas. Então a gente chegou no lugar, conheceu como é que era a dinâmica da creche e o que a gente poderia fazer lá que envolvesse teatro. Mas como era criança, então a gente pensava numa coisa mais lúdica, de fazer mais jogos e coisas que trabalhassem a imaginação deles mesmo. Antes de eu começar a fazer a faculdade, eu já tinha interesse em fazer um trabalho voluntário, trabalho social, em alguma instituição, como um orfanato ou um hospital, só que eu não sabia como fazer isso. Eu não sabia como chegar e o que eu ia fazer, como que eu ia desenvolver esse trabalho. Então, quando eu entrei na universidade, eu fiquei sabendo que esse projeto existia, para mim foi a solução do que eu já procurava. Porque tinha pessoas que trabalhavam com isso, já tinham um contato com os lugares onde o trabalho estava sendo feito, que eu poderia ir e realizar um trabalho que já tinha um embasamento antes. Então, não ia chegar do nada, eu já tinha uma base para poder trabalhar. Isso que me motivou a vir para o projeto. O pinto pia, pia, pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. O projeto surgiu em 2011, foi quando eu entrei na URGS como professora. Na segunda aula, a gente estava conversando e eu perguntei para eles por que eles quiseram fazer uma faculdade de teatro. A gente pode fazer teatro sem estar num ambiente universitário. Não é? A gente não precisa do diploma para exercer a profissão, E o que eles buscavam aqui dentro? E todos eles mencionavam essa coisa de transformar, da arte como algo que pode transformar o outro e de vir para o ambiente universitário para encontrar pessoas com esse mesmo tipo de objetivo, de criar coisas, espetáculos, aulas, alguns são da licenciatura, que pudessem, de alguma maneira, afetar o outro. Então, eu disse para eles, tá aí, e o que vocês fazem efetivamente para isso? E deles, sei lá, a gente às vezes visita ou leva espetáculos para alguma comunidade mais carente e tal. Mas quantos efetivamente de vocês fazem isso? E de 20, era 2 que faziam isso. Eu dizia, tá, então é papinho. Porque a gente tem muito papinho, muito discurso, é muito discurso. E efetivamente o que vocês fazem? Então, eles mesmos começaram a pensar o que a gente poderia fazer. Eles, a gente, na verdade, não faz nada, mas o que a gente poderia fazer? E daí, desse diálogo, surgiu a ideia do projeto. A motivação para participar do projeto realmente foi a questão do voluntariado, porque eu nunca fiz um trabalho assim e eu acho que ia justamente juntar o que eu gosto de fazer, que é teatro, com uma coisa muito legal, que é levar isso para pessoas que geralmente não têm acesso a isso. Por isso a ideia de trabalhar com asilo, ou com orfanato, ou hospital, são grupos que eles não têm acesso ao teatro, eles não vão ao teatro, eles não podem, por limitação física, econômica, do tipo que for, A universidade acaba gerando o seu próprio, é um meio específico onde se produz alguma coisa, muitas vezes para os próprios alunos ou para a comunidade que tem acesso à universidade, A ideia desse URG Sem Fronteira é de se expandir mesmo. É de tentar levar o conhecimento da universidade para outros lugares. Levar cultura, diversão e entretenimento para além dos limites da universidade. Essa é a principal proposta do grupo URG Sem Fronteiras.
Ele realiza atividades tanto com crianças internadas em hospitais ou que vivem em orfanatos, quanto com idosos que vivem em lares. Dentro do hospital, eles acabam visitando os quartos, visitando os pacientes, sempre que possível, né, as crianças, interagindo com eles, fazendo brincadeiras, tentando levar um pouco de alegria, de personagens, de brincadeiras que eles aprendem dentro da própria universidade, né? Ou, por exemplo, num asilo ou no orfanato, né? São grupos que a gente tenta levar um pouco de alegria, né? Um pouco do que é feito aqui dentro, assim. As atividades que a extensão desenvolve, né? Esse projeto, por exemplo, as idas ao hospital, né? Os alunos preparam um tipo de personagem, pode ser um clown, pode ser... Você viu ali a tia Grace, que não é exatamente um clown, é um personagem, né? Que eles criam. Várias vezes esses personagens surgem das aulas dentro do departamento, às vezes de oficinas que a gente organiza, que a gente promove com a extensão, né? Contrata alguém, chama alguém para dar aula para eles de clown, por exemplo. Então, ali eles constroem personagens tipo que visitam o hospital, né? Passam na parte de oncologia infantil, então interagem com as crianças, fazem alguma brincadeira, acabam interagindo com as enfermeiras, às vezes com familiares, né? Inicialmente a ideia era trabalhar só com as crianças, mas claro, uma vez que eles estão no hospital, isso acaba se expandindo para o ambiente todo, né? Ou como, por exemplo, no asilo, é um asilo só de senhoras, né, de velhinhas. Então ali é diferente, eles não apresentam o personagem como tal, mas eles fazem atividades, como se fosse uma aula de teatro, né? Então tem partes que eles brincam de exercícios físicos, elas relatam coisas, contam histórias, eles improvisam a partir das histórias que elas contam, né? Cada dia é diferente, né? Mas ali é mais a coisa da licenciatura, é mais voltado para os alunos que querem dar aula. Então eles brincam de dar aula para um núcleo de senhoras, por exemplo, um núcleo de idosas, ou no orfanato eles também fazem isso, daí eles dão aula para crianças. Então no orfanato são crianças desde bebê até 18 anos. Né? Então são várias idades que eles acabam atendendo. Com as vovós a gente pega e toda semana vai trabalhando alguma coisa diferente, mas é muito variável porque depende muito delas também, mas a gente trabalha com coisas que elas gostam bastante. Então, por exemplo, música é uma coisa que elas adoram, então a gente canta muito, a gente leva temas, por exemplo, infância, traga uma foto sua de quando era criança, delas começam a ter recordações e começam, a minha mãe cantava essa música para mim, daí uma começa a cantar e todas começam a cantar ao mesmo tempo. Foi a camélia que caiu do galho, depois suspiros e depois morreu. Eu acredito muito na questão do relacionamento, assim, né? Não pensar, priorizar o fazer, ir lá um dia e fazer uma coisa e pensar que, como eu fiz diferença. Eu acho que esse tipo de trabalho tem a sua abordagem, também faz diferença, mas o meu propósito dentro desse trabalho da extensão é de criar vínculos, né? E que os benefícios não sejam apenas momentâneos, mas que sejam a longo prazo, assim, coisas que vão estar realmente ficando bem fixadas, assim, tanto na minha vida como na vida delas, né? E também sempre dá, cada vez que a gente vai, é uma motivação nova para ir na outra semana, né? Porque elas realmente demonstram, assim, essa alegria e então a gente se motiva para ir na outra semana. Elas mesmas dão, acho que elas recarregam a nossa energia para poder estar com elas, né? Sempre que a gente tem um tempo livre, a gente senta, pensa o que a gente vai fazer para a próxima semana. Às vezes não tem tempo nenhum, no ônibus a gente decide o que a gente vai fazer, mas a gente mudou um pouco depois que a gente começou a vir em dupla, porque antes nós vínhamos em 4. A questão de não tanto jogos, atividades, mas sim de conversar. Porque às vezes a gente vem com muita proposta, vem com jogos prontos e não tem tempo de fazer nada. Eles querem chegar aqui e conversar, querem chegar aqui e falar. Então a gente faz mais um trabalho sensitivo mesmo. Às vezes a gente sente que falta um jogo, mas daí a gente traz um que a gente já vem fazendo. Uma história que teve que para mim foi bem feliz foi de uma menina, a Seigla, que ela era bem quietinha, bem
na dela, mas ela adorava quando a gente vinha. Tu via nos olhos dela, assim, alegria. E daí ela tava carequinha, usava chapéu. Passou um bom tempo aqui no hospital e daqui a pouco ela foi para casa. Ela ficou bem, ela ficou curada, sabe? Porque tem algumas histórias que o final é outro, mas essa foi uma história muito, muito boa, assim, que me deixou muito alegre de ver que ela voltou para casa bem. No início, quando a gente chega em algum lugar com a extensão, é difícil. Por exemplo, no Lar Santo Antônio, no início era difícil, elas não querem participar. Né? É mais fácil não fazer do que fazer. Então, elas chegavam, sentavam e não queriam interagir muito. Né? Daí, depois que o grupo já está há algum tempo nesse espaço, vai se ganhando a confiança e aí as pessoas vão participando mais. Porque eu acho que o voluntariado tem muito disso. O pessoal começa a fazer uma atividade voluntária e abandona. Então, os próprios centros eles já são meio céticos. Vocês vão vir aqui fazer atividade no hospital, tá? Vamos ver quanto tempo vai durar. Então, no início, eles são meio fechados. Não é assim, que bom vocês vieram. Não, tem uma resistência que a gente nota. Né? E depois, com o tempo, vai se ganhando a confiança deles e aí é maravilhoso, né? Daí é uma entrega mútua, assim, a gente nota. O projeto URGS Sem Fronteiras resulta em aprendizado tanto para os estudantes voluntários, quanto para as crianças e para os adultos que circulam pelos locais visitados. Por meio da troca e do compartilhamento de saberes, habilidades e experiências, a arte aproxima pessoas diferentes e as integra através de expressões como o teatro e a música. Esse trabalho dos alunos da URGS é um momento assim muito importante na vida das nossas vovós. Elas se sentem bem, elas participam, brincam, têm recordações de coisas passadas da vida dela. Então é um momento muito rico, muito importante na vida delas. E eles sempre trazem coisas diferentes. Não é sempre repetido, é sempre novidade, né? Então é muito importante, é um trabalho muito rico. É muito importante para o hospital essas visitas, né, do pessoal do projeto URGS Sem Fronteira, os clowns e os palhaços que vêm aqui semanalmente, né, visitar as crianças, porque trazem uma quebra da rotina hospitalar para eles. Além das nossas atividades, tem essa quebra, né, do dia a dia deles com uma alegria que eles trazem, uma brincadeira diferente, as crianças se divertem, interagem entre eles e com as gurias, com as palhaças no caso, né, então é bem importante para mudar um pouco. Às vezes eles ficam mais deprimidinhos e isso às vezes traz novas forças, né, deixa eles com a autoestima mais elevada de verem que estão brincando, que têm forças para brincar e trabalhar com elas, então é muito bacana, a gente gosta muito desse trabalho aqui, né. Os familiares também se divertem junto, a equipe hospitalar, os enfermeiros, a gente, todos aliviam um pouco o ambiente, né, porque traz essa descontração, é tudo improvisado, uma brincadeira bem bacana, todo mundo acaba interagindo. Acho que essa integração da universidade com o hospital é bastante importante, justamente para trazer as coisas que estão acontecendo dentro da universidade, esses projetos, que nem o URGS Sem Fronteiras, que trazem pessoas do teatro, da música, que vêm agregar esses benefícios aos pacientes hospitalizados, né, nas instituições. A importância do projeto eu não sei nem medir. Quanto à acadêmica, eu acho que a gente tem um ganho de estar sempre treinando o nosso palhaço, estar sempre buscando oficinas. Mesmo nós duas, a gente se relaciona. Antes de começar, a gente já começa uma preparação desse raciocínio exclusivo que o palhaço tem, que é um raciocínio que é muito lógico para ele, faz muito sentido aquilo que ele está dizendo, ele acredita naquilo. Por exemplo, hoje um menino apertou o volume e nos deixou muda. Aquilo é um universo que a gente acredita, então é o raciocínio que o palhaço tem. E na minha vida a importância é essa, criar responsabilidade, criar um vínculo, eles estão nos esperando, então tem trabalho, tem prova, tem outras coisas para fazer, mas na quarta-feira de tarde a gente vem no hospital. Isso é uma responsabilidade que a gente tem.
projeto só tem a contribuir com a minha vida acadêmica, porque tudo que eu trabalho dentro da universidade, de troca com quem tá me assistindo, o ouvinte, o proponente do jogo, o receptor do jogo, tudo isso é feito na prática, não fica só na teoria ou só com o pessoal do teatro. Isso é na prática e é com um pessoal muito mais sensível, que é o público infantil. Então, tu tem uma recepção muito maior, tu consegue ver exatamente o que dá certo, o que não dá, o que tu fez de errado, o que tu fez que deu um acerto. Para minha vida pessoal, isso é fundamental, porque eu me sinto útil. É algo que eu me sinto bem fazendo. Não sei se eu me sinto tão útil na universidade quanto eu me sinto útil aqui, sabe? Cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho. Eu acho que é importantíssimo a universidade trabalhar para a comunidade, assim como a comunidade estar junto da universidade. Eu acho que essas duas vias têm que ir e vir, têm que funcionar. Acho que é colocar em prática um trabalho que ele fica muito teórico, quando a gente fica dentro da faculdade. Normalmente quem nos assiste são os nossos próprios colegas e professores. Quando a gente vem para cá, a gente trabalha com pessoas da vida real, pessoas que realmente não têm contato com teatro, não têm contato com palhaços. Então é uma reação já de quem não está esperando por isso. E aí sim é um improviso. A gente vê que eles transformam o ambiente, né? O ambiente se modifica muito rapidamente com a presença deles, ao mesmo tempo que eles se modificam com a atividade que eles estão fazendo. E aí eles sempre me entregam um relatório assim, da experiência de cada encontro deles, né? E é sempre incrível isso, porque eles começam a fazer o projeto com o intuito de ajudar os outros, de levar alegria, de tentar ser generoso, de tentar trocar. E o que acontece é que eles aprendem muito com a experiência. Eles são transformados. Então, a Universidade Sem Fronteiras, nos dois sentidos, né? É realmente uma troca. Eles levam algo, oferecem algo para esse núcleo, para essa comunidade, e recebem também, né? Então, isso vai transformando eles como artistas, como pessoas, né? É o ser humano se modificando e acaba produzindo uma arte que é diferente. Trabalhando com teatro, com certeza todos os contatos com outros seres humanos vão contribuir, né? E ali com elas não é diferente, assim, de forma nenhuma. Com certeza traz uma carga assim, de conhecimento pela troca mesmo com elas, né? É bastante subjetivo também, eu acho. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não me mora. Bom, esse trabalho para mim, em questão pessoal, é incrível, porque no início a gente pensa que a gente está indo lá fazer um bem maior para essas pessoas, só que no fim a gente sai de lá muito mais revigorado, porque a gente vê muitas histórias em todos os lugares que a gente vai e assim é uma lição de vida. E é muito bom poder fazer teatro e experimentar outras formas de levar isso para as pessoas. É muito incrível mesmo. O que a gente vem notando assim, né, ao longo da atividade é que, por exemplo, as pessoas que no início eram resistentes à atividade, elas vão se abrindo aos poucos, né, vão gostando dessa interação. Por exemplo, no asilo, tem algumas senhoras que no início não queriam participar. Elas diziam, não quero fazer aula, não me interessa. E a gente dizia, tá bom, não precisa, ninguém é obrigado, faz só quem quer. Elas ficavam sentadinhas olhando. E agora elas voluntariamente vão e querem fazer. E comentam e ficam, e esperam por isso, né? Por essa troca, por esse momento que é diferente da rotina deles, né? No ano passado, quando a gente fazia na creche, eram 4 turmas que eram atendidas na creche. Então, isso tinha muitos alunos que eram bem rebeldes, por exemplo, que não queriam, eram violentos, batiam, não respondiam, não queriam fazer as coisas. A gente dizia, não precisa fazer, só olha. E aos pouquinhos eles viam que os colegas estavam se divertindo e queriam brincar também, e acabavam entrando na aula, e no final eram os mais participativos. Então, a gente nota
essa transformação deles, né, do caráter deles, ou pessoas que são muito tímidas e não querem fazer. No orfanato tinha muito isso, as crianças ficavam muito assustadas com aquela bagunça toda e não interagiam muito no início. E aos pouquinhos eles iam se soltando. A gente dizia, conta uma história tua de tal coisa. E são situações muito violentas às vezes, né? Às vezes tem situações que eles nunca contaram para ninguém. E aí se cria um clima de cumplicidade onde eles falam. E aí quando eles falam, os colegas percebem que tem uma coisa por trás e aquilo tudo vai sendo suavizado dentro do próprio indivíduo, né? Então, a arte ela é muito transformadora nesse sentido. O que a gente quer fazer agora é ampliar para outros cursos. Porque a gente divulga, mas vem pouca gente de outros cursos, né? De repente, agora, com o programa, surge mais interesse também, né? Acaba sempre sendo o pessoal do teatro que vai. Eu sei que tem outros núcleos da URGS que fazem atividades muito parecidas, né? Mas, enfim, são projetos diferentes e tal, né? Então, de tentar trazer mais alunos para isso, assim, né? De outras áreas também. Para mais informações sobre o projeto de extensão URGS Sem Fronteiras, entre em contato com o Departamento de Arte Dramática da URGS.